E personagens como o Marçal causam tanto burburinho, né, que até abalam as estruturas do próprio bolsonarismo, né? Porque o Bolsonaro inicialmente fez um elogio rasgado a ele, dizendo que o Ricardo Nunes não era nem o candidato dos sonhos dele, que o Marçal era um cara interessante, boas ideias, não tinha pouca experiência, mas está aí e tal. Quase falou assim, era o que eu queria, mas fazer o quê? Estou com o Nunes. E aí teve que mudar o discurso porque a coisa foi pegando. Além disso, os aliados do próprio Bolsonaro também têm ali desavenças com o Marçal, dentre os quais ninguém menos que Silas Malafaia. Eles brigam horrores nas redes ali. Um fala que o outro é que vende a palavra de Deus, né? Um fala que o outro bate na mulher. Enfim, é uma baixaria para dois pastores, supostamente pastores, o outro virou coach, agora não é mais pastor, mas o Pablo Marçal circulava muito nas redes com esse discurso. E agora as comentaristas estão discutindo, né, com quem Boulos deve se preocupar, qual deve ser o papel que o Marçal vai cumprir nesse processo, é capaz de ocupar o lugar do Ricardo Nunes. Como é que você vê esse caminho do Pablo Marçal, ao mesmo tempo que parece que ele comete muitos crimes? E a ação dele é dolosa, né? Ele não comete crime sem saber. Ele foi lá e fez outro crime, enfim, ele faz repetidamente aquelas ações de injúria contra o Boulos, por exemplo, e repete isso de forma a demonstrar, a caracterizar a sua conduta dolosa, intencional, de causar esse dano à imagem. E se você vai nas redes, os comentários deles são todos direcionados para essa injúria, calúnia que ele propaga contra o Boulos. Será que ele vai permanecer no processo, na corrida? O TSE vai querer tirá-lo aí da disputa? Então, vamos lá. Você tocou num ponto muito importante. Silas Malafaia e Pablo Marçal são ricos exatamente pelo mesmo motivo. Brigam porque os dois predam, literalmente, eu estou usando o termo predar. Os dois predam sobre os mesmos grupos de pessoas. Tiram dinheiro da mesma forma e do mesmo sistema. Um apela para a figura de Jesus, o outro apela para a figura do capitalismo meritocrático. Os dois igualmente importantes em fé para algumas pessoas, os dois igualmente improváveis para quem efetivamente quer entender como é que funciona, e os dois igualmente, vamos dizer assim, elogiados ao longo do planeta inteiro. Então, assim, os dois predam sobre as mesmas pessoas. Quanto mais o Pablo Marçal enriquecer, menos vai ter dinheiro para o Malafaia e vice-versa. Por isso, ambos estão em disputa. Agora, essa questão, é preciso que a gente entenda, nos bota os dois também na condição de dois grandes bandidos. Duas pessoas que fazem da sua vida, do seu negócio, enganar os outros, tirar dinheiro dos outros, até deixá-los, de preferência, na condição de desespero, porque quanto mais desesperados as pessoas estão, maiores são as suas ofertas ao Deus Jesus Cristo ou ao Deus do capitalismo meritocrático que a gente tem por aí. Esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que entender do que estamos falando. Pablo Marçal não faz nada mais nem nada menos do que fez o MBL no início do seu processo e que faz até os dias de hoje. É sempre isso. É sempre o processo de reescrever uma realidade caricata através de um celular, através de uma série de características e ferramentas digitais, no intuito de atingir a maior quantidade de pessoas possíveis com uma narrativa que não é aquela efetiva que aconteceu. Por isso que o MBL conseguiu eleger as pessoas que elegeu e por isso que ele foi punido efetivamente como foi punido. E o Pablo Marçal vai pelo mesmo caminho. Agora, enquanto isso era usado para atacar a esquerda, Daiane, enquanto era usado para atacar Maria do Rosário, para atacar Gleisi Hoffmann, para atacar o Lula, estava todo mundo achando que era uma estratégia super legal, viável, uma novidade que veio aí para modificar um pouquinho a política e está tudo bem. Só que o Pablo Marçal agora resolveu dobrar a aposta. E ele não vai atacar só a esquerda, ele está atacando a esquerda, ele está atacando o centro, ele está atacando a direita e certamente se o Bolsonaro bobear vai atacar ele também. E foi isso que o Bolsonaro percebeu no primeiro momento. Que Pablo Marçal fazia o que ele, Bolsonaro, fez
de forma melhor e mais efetiva, e que era tão venal quanto o próprio Bolsonaro. E aí o grupo político, todo o espectro político se virou para dizer, não, Pablo Marçal, não continue fazendo isso. Acredito que ele deve ter a sua candidatura cassada nos próximos dias, e ele vai usar isso efetivamente para continuar crescendo na maior e na melhor condição de explicação possível que eu posso dar sobre o que é um pensamento fascista. Ele está se lançando candidato, não à Prefeitura de São Paulo, mas à presidência da República em 2026. Ele vai vir para a presidência como um outsider, numa condição melhor do que o Bolsonaro conseguiu. E aí é que nós vamos ter que ver qual vai ser a postura do Bolsonaro. Se ele vai se aceitar ultrapassado, se ele vai se aceitar desimportante e abraçar o Pablo Marçal para tentar obter algum tipo de vantagem políticazinha ali, ou se ele vai bater de frente, e aí eu acho que ele perde, porque o Marçal tem mais recursos, mais ferramentas e menos ética ainda do que tinha o Bolsonaro, para você ter uma ideia do que eu estou falando.